Na década de 90, aqui na IPI de Dourados, talvez vocês não conheçam essa história, mas eu queria repartir com vocês. Nós tivemos um acampamento na Chácara Chapecó e teve um amigo meu que foi amigo do seminário em São Paulo e nós o convidamos para vir ministrar para a juventude. E ele veio, estávamos nesse período de carnaval, retirados, e houve um tempo de um mover, de uma visitação de Deus muito interessante. Estava lá com aqueles jovens, eles buscando a Deus em oração, visitação através de dons de línguas e várias outras coisas acontecendo. Mas o que me chamou muita atenção foi que a partir dali, os jovens não foram mais os mesmos naquela igreja ou na nossa igreja. E a partir desse momento eles foram tão inflamados pelo poder de Deus que isso esparramou por toda a igreja. Começaram a buscar a Deus de uma forma assim incrível. E a gente sabe na história que todos os movimentos e acontecimentos que envolvem o Espírito Santo, se não bem lidados, eles geram cisões. Eles geram algumas rupturas e alguns problemas sérios, que aí tem as questões pentecostais. E sempre trazem esses momentos apreensões. O conselho da igreja está aqui, parte dele, inquieto, reunido num gabinete, numa sala de reunião, dizendo assim: olha, nós precisamos saber o que nós vamos fazer com esses jovens. E eu simplesmente disse a eles assim: olha, queridos, eles estão orando muito mais que a gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era orar, voltar para a oração. É muito fácil tomar decisões do gabinete sem você estar. Nós temos que estar dentro deles e acudir, ajudar. Então eu aprendi essa lição básica, que o papel nosso dos pastores e presbíteros não é tomar decisões de gabinete, mas é estar no meio do povo e caminhar com o povo. E o que a gente experimentou naquela época? Uma sede incrível pela palavra de Deus. Os jovens começaram a ter um gosto pelas Escrituras Sagradas, uma vontade de buscar a Deus em oração, que eles tinham reuniões de oração várias vezes na semana. E nós tínhamos uma chácara ali perto de hoje, onde é o Canaã 1, chamava Chácara Recanto Feliz, e todos os sábados, após os cultos dos jovens, eles iam para lá, nós íamos para lá para orar. Havia um desejo de buscar o poder de Deus e as manifestações do Espírito Santo. Mas algo mais aconteceu, que eles tinham uma paixão evangelística e saindo nas escolas de Dourados, pregando o evangelho, nas universidades, nos bairros. E nesse período surgiram muitas vocações aqui neste lugar, um despertamento, tanto ministerial como gente na área profissional. Havia uma busca por santidade e consagração, crescimento da igreja, e conversões aconteceram nesse período, na década de 90, na IPI de Dourados. Então o movimento, esse mover de Deus que nós experimentamos, acompanhado e conduzido, se tornou em bênção para a IPI de Dourados. E eu queria fazer também uma recapitulação histórica dos avivamentos na história. Interessante que os avivamentos são chamados daqueles momentos que os céus tocam a terra, em que pessoas que estão assim frias espiritualmente, pessoas que estão desanimadas, recebem um toque dos altos céus e elas ficam inflamadas pela glória de Deus. São aquelas visitações de Deus tão especiais, e vem com dons, vem com poder, com autoridade, com ousadia. Eu sei numa das histórias dos avivamentos que um pregador de uma cidade na Europa, muito pacatinho, quando ele foi visitado pelo Espírito, se tornou um leão no púlpito. É um sopro de Deus que passa num tempo circunstancial. É um despertamento do fervor espiritual. E as marcas dos avivamentos genuínos, que são mover de Deus mesmo, traz convicção de pecado. Porque quando o Espírito Santo vem, eu me recordo de algumas histórias de avivamento, que as pessoas nos cultos se contorciam no chão, convictas dos seus pecados. Então, uma marca do avivamento é isso, uma convicção profunda de pecado diante da glória e da santidade de Deus. Outra marca, momento de grandes pessoas se rendendo aos pés de Jesus, conversões, ardor missionário.
evangelístico, e sinais, prodígios, vem tudo no bojo, e experiências extraordinárias. Eu queria lembrar de alguns avivamentos. Por exemplo, a reforma protestante do século XVI, ela é classificada como avivamento. A igreja estava se perdendo. Deus levanta homens como Lutero, e que se posicionam de uma forma audaciosa e corajosa para fazer frente a todo tipo de declínio espiritual. E ao mover de Deus na vida de Lutero e na igreja. Nós somos igreja reformada por causa desse avivamento do século XVI. Há um avivamento que aconteceu em 1727 na Alemanha, entre os morávios, que é interessante, porque jovens começaram a buscar ao Senhor em oração, e de repente houve assim um derramar do Espírito sobre os moravianos, entre crianças e adultos, de tal forma que choro, quebrantamento e manifestações do Espírito aconteciam entre todos, crianças e adultos. E de acordo com as informações, os morávios iniciaram um ministério de oração ininterrupta, a torre de oração que nós fazemos hoje. Os moravianos começaram esse ministério nesse avivamento que durou 100 anos, 24 horas, 7 dias por semana. Os moravianos nesse período de avivamento, a oração faz parte fundamental desse avivamento. Há um outro avivamento que é chamado do Grande Despertar do século XVIII, que foi na América do Norte, que foi marcado por reuniões de oração e por pregação apaixonada. E aqui surgiram alguns pregadores expoentes, que você já deve ter ouvido falar, algum deles. Por exemplo, Jonathan Edwards. Esse daqui fez um sermão cujo título era assim: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Tipo uma mensagem assim: nós estamos por um fio para sermos jogados no inferno. Então uma mensagem de grande impacto, e esta mensagem começou um grande avivamento na sua comunidade. Mas surgiram aqui também John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield. São avivalistas, são pessoas que Deus levantou, que pregaram a salvação através de Jesus Cristo e eram usados com autoridade na palavra. E a ênfase desses pregadores nesse período desta reforma ou desse avivamento do Grande Despertar do século XVIII era conversão pessoal e necessidade de uma vida cristã séria, ativa e comprometida. Quando a gente olha, estou dizendo aqui como pastor, já há 37 anos praticamente, quando a gente olha para uma igreja hoje, que muitas pessoas estão desavisadas, e estão talvez frias, distantes, apáticas, nós temos pedido para Deus: Deus, aviva a tua obra no meio do teu povo, para que as pessoas elas sintam sede da vontade de Deus, tenham desejo de buscar a Deus. A gente não tem que implorar para as pessoas vir à igreja. Quando o Espírito Santo visita essa pessoa começa a ter uma vida comprometida com Deus. Isso que aconteceu nesses avivamentos. E há nessa época aqui um crescimento vertiginoso da igreja. Mas há um outro avivamento que aconteceu em Los Angeles, na rua Azusa. Você pode procurar lá, rua Azusa. Foi no início do século XX, 1906 a 1915. E esse avivamento foi interessante porque havia manifestações do Espírito Santo através de dons de línguas, falar em línguas e curas miraculosas. E a ênfase desse avivamento é que Deus é um Deus de milagres, é um Deus que Ele intervém de forma surpreendente. William Seymour, que era um pregador afro-americano, que era o líder. E hoje até lá, se você for em Los Angeles, você vai encontrar uma placa lá marcando esse avivamento que aconteceu nesse período. Enfatizaram a ênfase na igualdade racial, a participação ativa das mulheres na liderança da igreja. Isso começou a acontecer, e a expansão do que a gente chama pentecostalismo veio da rua Azusa. Mas tem outro, o avivamento de Gales, ocorreu no mesmo período da rua Azusa, mas foi num outro contexto, foi lá em Gales, no Reino Unido, e milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. E é interessante que esse avivamento foi liderado por um jovem mineiro, galês, trabalhava nas minas, Evan Roberts. Ele pregava, mesma ênfase, uma necessidade de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, de uma genuína conversão, porque nem todos que estão envolvidos, arrolados num rol de membros da igreja são convertidos. Então a ideia era de que essas pessoas fossem convertidas de tal forma que elas tivessem um amor profundo pelo Senhor, pela palavra, pela sua igreja. E isso aconteceu. Em 1994, um avivamento de Toronto, no Canadá,
foi marcado por manifestações físicas do Espírito Santo e uma profunda sensação de alegria e amor de Deus. As pessoas gargalhavam, as pessoas riam, elas estavam cheias da alegria de Deus. E a grande marca desse movimento que aconteceu em Toronto é de que Deus deseja que vivamos em sua alegria e amor todos os dias. Agora, esse aqui você conhece. No ano passado, numa universidade nos Estados Unidos, Augsburg, vocês viram o que aconteceu. Uma universidade lá em Wilmore, Kentucky. Após um culto semanal na capela do seminário, os alunos permaneceram espontaneamente no auditório, não voltaram e ficaram ali louvando a Deus. E as redes sociais esparramaram esse movimento que aconteceu, porque os participantes eram da geração Z, dessa nova geração. Muitos se deslocaram até o local, até essa universidade, para experimentar a forte presença de Deus naquele lugar, e cerca de 15 mil pessoas estavam presentes diariamente ali. Foram mais de 300 horas de duração desse mover de Deus nessa universidade. Então, eu queria com essa rápida ideia mostrar para vocês que os avivamentos demonstram o agir, o mover, o derramar e o operar do Espírito Santo. E Abacuque, lá o profeta do Velho Testamento, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, eu me sinto alarmado. E ele clama assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. O Pentecostes tem dois significados, é importante que você entenda isso. O primeiro é o significado judaico, o segundo é o significado cristão, porque o Pentecoste para o judeu acontecia 50 dias após a Páscoa, e era uma festa da colheita. Shavuot é o nome hebraico, que significa semanas. Então, a festa de Pentecoste para o judeu é a celebração da colheita, de agradecimento a Deus pela colheita. 50 dias após a Páscoa judaica acontecia o Pentecoste, que era a festa das colheitas. Mas o Senhor Jesus, no seu ministério, ele disse assim: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Após a ressurreição de Jesus, conta-se 50 dias, e aí veio o Pentecoste cristão, que foi a descida do Espírito Santo, selando e iniciando a igreja de Jesus. E vocês são continuidade deste evento, vocês são pentecostais, vocês nasceram no dia de Pentecostes. Nós nascemos como igreja lá no dia de Pentecoste. Marca a descida do Espírito Santo. Por quê? No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha ocasionalmente, pontuadamente em algumas pessoas, mas a partir do Pentecoste ele veio para ficar permanentemente. Então nós somos muito mais privilegiados do que Abraão, do que Daniel, do que Davi, porque o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo estaria em vós e habitaria em vós. Então nós somos santuário do Espírito Santo, e hoje nós temos o Espírito Santo ao nosso dispor. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu queria viver na época de Jesus, mas Jesus disse: eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador, e Ele estará em vós. Então você hoje não está orfanado, você tem o Espírito Santo que habita em seu coração. E a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina bem trafalhada, algumas pessoas mal interpretadas. E na igreja de Jesus, muitas vezes, se você quer falar muito do Espírito Santo, você vai numa igreja pentecostal. Mas nós temos que ter um equilíbrio na Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não são três deuses, são três pessoas numa unidade só. O Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, ele pensa, ele age, ele tem vontade e ele sente. Com base nesse pano de fundo, pensando no mover de Deus aqui, nas histórias dos avivamentos, na doutrina do Espírito Santo, eu quero convidar você a ler este versículo específico de Apocalipse 22:17, e vai ser a base da nossa reflexão, do nosso pensamento aqui. Eu vou ser bem objetivo, mas eu espero que Deus fale ao seu coração. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos ler juntos? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da água da vida.
Nosso tema vai ser a sintonia com o Espírito Santo. Sabe que curioso é que Gênesis e Apocalipse, o livro último, o primeiro e o último livro da Bíblia, eles iniciam e fecham falando do Espírito Santo. A primeira menção está lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava por sobre as águas. 5 versículos antes de fechar o texto bíblico, nós encontramos o Espírito novamente fechando a história da revelação. Por que esta propositura? Porque com certeza Deus, na sua forma cuidadosa da revelação, Ele destaca o valor e a importância do ministério do Espírito Santo na vida da igreja, mas na sua vida pessoal. A sua vida tem que começar e terminar encharcada, envolvida pelo Espírito Santo. Você precisa da presença do Espírito, de andar com Ele, da companhia, da comunhão com Ele, diária, que é nutrida pela palavra, que é nutrida pela celebração, a presença do Espírito Santo na nossa vida, que é nutrida na sua adoração. Por isso que nós precisamos buscar essa presença. Inclusive, Paulo, que é um texto que a gente usa muito no dia de Pentecoste, quando ele diz, e não vos embriagueis com vinho, lá em Efésios 6, o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão nos vossos corações e sujeitando-vos uns aos outros. Então, o encher do Espírito Santo não é uma alternativa, não é uma sugestão, não é uma opção, é um imperativo para a vida do crente em Jesus Cristo, que quer ser governado, que quer ser dirigido, que quer ser cheio do Espírito do Senhor. Então a palavra sintonia que eu usei aqui no tema da nossa mensagem tem a ver com essa harmonia, com o modo de pensar, o modo de sentir do Espírito. É sinônimo, sintonia, de acordo, sinônimo de equilíbrio, sinônimo de concordância, de congruência, de reciprocidade de entendimento. Então 3 áreas que eu entendo nesse texto que são importantes, essa sintonia. Quais são? Repita comigo: unidade, expectativa e relacionamento. Vamos ver nesse texto quais são essas sintonias existentes nessas 3 áreas. Primeiro começamos com a ideia da unidade. Aqui existe uma linguagem que é única entre o Espírito e a noiva. A noiva quem é? É a igreja. E aqueles que ouvem. Existe uma sintonia da comunicação, porque o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito diz uma coisa e a noiva diz a mesma coisa. Não há um descompasso nessa relação de unidade entre o Espírito e a noiva. Há uma sintonia de linguagem, tanto um como o outro dizem, vem. A palavra vir, a palavra dizer significa falam, afirmam, confirmam, atestam. Há uma concordância e esta unidade na linguagem, ela é requerida da igreja de Jesus nos próprios evangelhos e também nas cartas que a gente encontra no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo escrevendo na igreja de Roma, ele diz, os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Então, se você é um ser espiritual, você tem que andar em linguagem uniforme com as coisas do Espírito. E é importante que aqui você comece a fazer uma secagem sobre o tipo de linguagem, sobre o tipo de atitude que você vive, a tipo de comportamento seu, se existe sintonia com a linguagem do Espírito, porque tem que ter uma congruência e não um descompasso entre a noiva e o Espírito, ou o Espírito e a noiva. Paulo à igreja de Corinto, ele diz assim, eu rogo aos irmãos pelo nome do Senhor Jesus Cristo que vocês falem todos a mesma coisa. Linguagem. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele diz em 1:27, vocês estão firmes em um só Espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, meu amigo, se existe descompasso
não é de Deus. Se existe congruência, é do Espírito. Tanto o Espírito como a noiva dizem, vem. Mas a unidade não é só na linguagem. Para mim aqui existe uma unidade na comunhão, porque quando você começa a estudar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, Paulo, ele usa uma expressão também que vocês devem pensar a mesma coisa, vocês têm que sentir o mesmo amor, vocês têm que estar unidos na mesma alma e no mesmo sentimento. Então, há um compasso igual, uma unidade na forma geral do cristão ser, porque tanto o Espírito como a noiva usam essa unidade na comunhão, no amor, na alma, nos pensamentos e nos sentimentos. Mas vamos pensar agora na expectativa, porque existe uma sintonia na linguagem do Espírito com a noiva, mas há uma sintonia entre os dois na expectativa, porque eles falam a mesma coisa, mas eu queria me deter no significado do que eles falam. O que o Espírito e o que a noiva dizem? Isso aí, o que o Espírito e a noiva dizem? Vem. O que significa isso? O Espírito e a noiva dizem, vem. Hoje está com um probleminha, por favor, me acelera o processo aqui. Os dois dizem a mesma coisa, mas transmitem o mesmo significado. Jesus, ele dissera várias vezes, por exemplo, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vou preparar lugar. Na casa do meu pai, as muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, eu vou preparar lugar. Ele disse, eu vou. E agora o Espírito e a noiva dizem, vem. Se você pegar no livro de Apocalipse, você vai encontrar várias referências. Por exemplo, 3:11, Jesus diz, venho sem demora. 22:7, eis que venho sem demora. 22:12, eis que venho sem demora. Agora olha esse texto de Apocalipse 22:20 que está sendo projetado aí. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente, venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Então, não só unidade na linguagem, mas a unidade no que eles desejam. O Espírito e a noiva têm que aguardar a volta de Cristo e sempre clamar, vem. E aqui eu queria fazer uma descrição um pouco do cenário apocalíptico. Porque o retorno de Israel para a sua terra já é um cenário apocalíptico. Os conflitos que vocês estão vendo aí no mundo, vamos pensar na Ucrânia e na União Soviética e a reverberação disso na comunidade europeia. E não só nisso, porque hoje entre a briga entre o Hamas e Israel, e você já começa a perceber alguns movimentos em torno disso, por exemplo, de quem ou com quem que a Rússia está aliada, com a China, e os Estados Unidos no outro bloco, e todo mundo está contemplando o que é que vai acontecer no Oriente, nos desdobramentos do Oriente, e isso traz uma certa apreensão. Então há um palco, há um cenário apocalíptico. Agora, quando olha para esse aspecto geopolítico, você vê isso, mas tem várias outras coisas acontecendo no mundo. Olha para a Europa, olha para o Oriente, olha para a América, olha para a Venezuela, olha para a Argentina, olha para a África, olha para as polarizações políticas, olha para os assuntos de tecnologia, visão de mundo, moralidade. O que a Madonna veio fazer no seu país foi escancarar a porta para o inferno. Isso é um cenário apocalíptico, e você não percebe. Quando você vê o que está acontecendo, por exemplo, essas tragédias e catástrofes naturais, tem a ver com o cenário apocalíptico. E quando a gente olha para o sul, e Deus tem misericórdia de tudo que está acontecendo lá, mas o que é que Deus quer ensinar? O que é que Deus quer falar comigo e com você? Que cenário apocalíptico onde o cavalo salvo é mais importante do que gente? Que cenário apocalíptico entre salvar vidas ou cumprir a lei? Se você não tiver arraiz, você não pode sair, os caras estão morrendo, deixa morrer porque você não tem o documento agora. Conflitos políticos, governador de Santa Catarina dizendo impedimentos de ajuda, e teve mesmo, não foi fake news, foi ele testemunhar lá. Vocês viram o prefeito da cidade dizendo assim, de Porto Alegre, não pode colocar esses apenados, aqueles que estavam numa prisão, junto dos abrigos das pessoas normais. E vocês viram pessoas que abusaram dentro desses abrigos de crianças e de mulheres. Isso que cenário que é? Do céu? Não é? É apocalíptico.
Sem pensar que o Rio Grande do Sul hoje é o estado mais espírita da federação, não sei se você sabe disso. Cemitério da Maria Padilha, o Templo a Satã, tudo no sul. E aí entra a corrupção endêmica. Hoje eu li uma reportagem de que um dos caminhões que levavam donativos para o sul foi achado com drogas. Que mundo! Então, claro que tem o poder da mobilização e gente que se levantou para ajudar, graças a Deus por isso, mas existe um cenário apocalíptico, por isso que o noivo, que é Cristo, vem, porque Ele declarou, mas o Espírito e a noiva têm que continuar insistentemente clamando por quê? Vem, está na hora, pare o mundo que eu quero descer. Vem significa volte, Jesus, apareça, retorne, apresente-se, mostre-se, surja nas nuvens, estabeleça o teu governo, o teu reino, o teu império. E aqui nós estamos falando então de expectativa, que é um desejo do Espírito e da noiva, que o noivo volte, que coloque as coisas nos eixos. É um clamor, é um desejo, é um anseio, é um grito, é um brado que a igreja não pode deixar de declarar, porque hoje a maioria das pessoas mornas, espiritualmente apáticas, elas não estão nem aí para a volta de Cristo. Mas aqueles que amam Jesus, amam a vinda dEle, querem o Maranata, vem instala o seu reino. Coloque as coisas no lugar, Senhor. Aplica a justiça e o direito. Faça emudecer toda ação do mal nesse planeta. Nós queremos desfrutar da Tua doce e suave presença no mundo ordenado. Nós queremos servir não a um tirano. Nós queremos servir a um rei humilde, justo e amoroso. Esse é o Maranata. E por fim, o relacionamento. Porque aqui ele diz... O noivo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da água da vida. Então aqui ele começa a chamar para um relacionamento mais personalizado, porque através do profeta Isaías, o Senhor já convidara. Todos vós que tendes sedes, vinde às águas. E vocês que não têm dinheiro, vinde e comprai. Jesus e a mulher samaritana em João 4, ele diz para a mulher, quem beber da água que eu lhe der, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus, na festa dos tabernáculos, em João 7, no último dia da grande festa, ele diz assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então, o mundo sedento, as pessoas sedentas são convidadas a beber, a dessedentar, a matar a sua sede. A pessoa sedenta é aquela pessoa que busca ansiosamente por algo, tem desejo ávido. Sedento é sinônimo de exausto, de cansado, de esgotado. Então ele quer, Senhor, eu quero beber desta água que o Senhor tem para mim. E ele diz, com os que quiserem receber de graça a água da vida, é relacionamento. Eu gosto muito dessa colocação que o próprio Senhor Jesus diz, quem quiser. Quiser significa pretende, quem quer, quem deseja. Você não quer, vai para o mundão mesmo. Procura os shows da cidade, vai para Expo Agro, vai fazer outra coisa, mas quem tem sede, busca a mim. Quem tem sede, busca a minha presença. Deseja, tem uma vontade e gosta muito de fazer isto. Aqueles mais antigos lembram daquelas canções que dizia, quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte, corre doce salutar, de Sião um monte, sim na cruz, nela me glorio, aos pés de Jesus. Ora, o Senhor Jesus diz assim, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe o pedirem. Envolve uma iniciativa, envolve um desejo, envolve um querer. Você não quer, fica na Netflix, fica na internet, fica no WhatsApp, fica na rede social, fica em todas essas coisas que o mundo oferece. Mas
Se você está em sintonia com o Espírito, você quer a água da vida. Jesus disse para a mulher samaritana: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, você dá-me de beber, eu te pediria e te daria água viva. Você me pediria, eu te daria água viva. Muito bem. Aqueles que querem fluir, e esse texto de João, que foi na festa do tabernáculo, diz assim, versículo 38: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Da onde? Do seu interior. O Espírito e a noiva dizem: vem. Mesma linguagem, unidade. O Espírito e a noiva dizem: vem. A mesma expectativa. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem quiser darei que beba da água da vida. Existe um relacionamento entre nós. É isso que a gente pensa para esta manhã, sobre esse dia de Pentecoste. E eu queria que você avaliasse nesta manhã como é que está a sintonia do Espírito na sua vida. Lembra que eu falei dos moravianos? 2 jovens de 20 anos na história desse avivamento. Eles ficaram sabendo que existia uma ilha na Índia que tinha 2.000 escravos contratados por um fazendeiro ateu. E eles fizeram um contato, perguntando se eles poderiam ser missionários lá, por causa desse avivamento que aconteceu entre eles na Morávia. E o ateu diz: não, o fazendeiro: não, nós não queremos esse tipo de gente aqui, nós não queremos essas coisas. Mas aí eles fizeram o quê? Se candidataram como escravos para irem trabalharem entre aqueles escravos, se tornaram um deles e ministraram o Evangelho. E isso aconteceu por causa do sopro de Deus. Alguns dias atrás, no início do ano passado, na verdade, estava no meu quarto, quieto, cabrunhadinho, tristinho, e uma canção de Joshua Mills falou muito ao meu coração. Era em inglês, eu não entendo muito inglês, mas eu fui ministrado através daquela canção. Nós vamos cantar a segunda canção que nós vamos cantar hoje. Eu me senti envolvido com o Espírito Santo. Me renovou as forças, me deu energia, me trouxe alegria, me trouxe paz, através da comunhão com o Espírito Santo. Eu gostaria de desafiar você a ter uma conexão, uma sintonia maior com o Espírito Santo. Comece hoje. Através dessas 2 canções, uma tem um ritmo hebraico, e vamos lembrar aqui do Shavuot, que é a celebração das colheitas. Mas essa canção tem uma letra que fala desse óleo ungido na presença do Senhor, que ele seja derramado sobre a minha vida. Quem quiser, é para quem quer. Se você não quiser, continua na toada da vida. Mas se você quer, vamos nesta manhã fazer essas 2 canções, pedindo: Senhor, eu quero esse óleo sobre a minha vida. Vamos ficar em pé e nós vamos cantar esta primeira canção. Depois nós vamos partir para outra, que é uma coisa mais intimista. Espírito, vem sobre mim. Faça isso, se você quer. É Jesus quem diz que você tenha sintonia com o Espírito, porque o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Há um óleo ungido na
seja visitado com a presença do Senhor, trazendo alegria, trazendo a unidade, a paz, os milagres que você precisa, as transformações que o Espírito dá. Algumas pessoas de vez em quando me perguntam, são várias que perguntaram, o que você toma? Eu não tomo nada. Quem nos unge é o Espírito Santo. Ele que nos dá vigor, Ele que nos faz andar altaneiramente, pôs os meus pés sobre a rocha, e nos meus lábios um hino de louvor. Depois que eu fui ouvir essa canção que vamos cantar agora, eu percebi que o Joshua Mills, ele tem muitas canções na área do Espírito. E esta aqui é que falou ao meu coração, Espírito vem. Como eu fui ministrado naquela tarde no meu quarto. Como Deus me abraçou. Que esta canção possa também alcançar o teu coração nesta manhã. Espírito vem, vem sobre mim, é meu convite santo, e rendo teu poder. Obedeço ao teu chamar. Espírito vem sobre mim, a ti eu me consagro. Vem sobre minha vida ministrar. Eu recebo. Canção de Jesus, nós vamos fechar, para que nesta manhã o Senhor, pelo seu Espírito, encha, ó Espírito Santo, a tua presença seja manifesta, trazendo alegria, renovação, experiências na tua presença. Muito obrigado, porque nós não estamos órfãos, o Senhor veio para suprir a presença de Jesus em nós. Nos perdoe a apatia, a mornidão. E nós queremos uma visitação do Senhor sobre esta igreja, sobre as nossas crianças, sobre os jovens, os adolescentes, as famílias dessa igreja. Vem, Senhor. E quem quiser hoje um toque de Deus, quando estivermos cantando essa canção, se você quiser vir à frente, nós vamos declarar isso. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que
Clamo Jesus. Igreja, ouça o convite do Espírito Santo, venha. Venha. Ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã. Visita, Espírito Santo de Deus. Esperança e liberdade. Espírito Santo de Deus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, quero declarar teu nome. Receba nessa manhã. Visita a tua igreja, Senhor. Ansiedade menos sai agora, como Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Declare pelas ruas O nome de Jesus. o nome de Jesus. Emanando Sobre a escuridão ele vai trazer. sobre a sua casa, sobre a sua família. Sobre sua Declare o nome de Jesus. nome. Sobre a cidade de Dourados, sobre as avenidas, sobre as ruas dessa cidade. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, todo santo nome, Teu nome é cura, é poderoso.
Esses dias atrás eu ouvi um pregador pentecostal e ele falava sobre o dom de línguas, né? Deus me deu esse dom alguns anos atrás, mas a Bíblia ensina que o dom de línguas é um dom para edificação própria, porque quem fala, fala a Deus. E quando tiver uma manifestação em línguas, que em lugar público que haja intérprete. Mas o que me chamou a atenção é que talvez com sempre essa preocupação, eu não usava esse dom para a minha edificação pessoal. Mas às vezes eu estou vindo da minha casa para cá, ouvindo algumas canções, e quantas horas que Deus nos dá ali, esse tempo de você se edificar. Então tem dons que o Espírito Santo concede, e você, quem quiser, buscar com zelo os melhores dons. Então vocês são desafiados. Nós não estamos fora da nossa doutrina, nós entendemos como igreja presbiteriana independente que os dons são contemporâneos. Eles só têm que ser usados da forma certa. Então que vocês busquem isso. Senhor, visita a tua igreja. Às vezes a gente para pensar quantas pessoas que estão apáticas, frias, que precisavam de um chacoalhão do Senhor. Mas é somente o teu Espírito Santo que faz essa obra. Espírito Santo, humildemente nós invocamos, aviva a tua obra no meio dessa igreja. Traz uma paixão por Jesus, um fervor evangelístico, dons sendo usados para a edificação do corpo de Cristo. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida, vem sobre a liderança dessa igreja, vem sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes jovens, que eles tenham mais prazer nas coisas que te pertencem do que nas coisas deste mundo. Vem, Espírito Santo, flua em nossas vidas, marca-nos com a tua presença. Livra-nos da hipocrisia, da falsidade. Traz convicção de pecado. Nós não podemos continuar mais os mesmos, Senhor, praticando as mesmas coisas que são contrárias àquilo que o Senhor tem ensinado na tua palavra. Faz isso, Senhor. Essa igreja é tua e não queremos ser apenas uma igreja. Nós queremos ser um povo que é marcado pela presença do teu Espírito. Faz isso, Senhor. Essas pessoas que aqui estão, elas disseram para ti nessa manhã: quero. E com a igreja, junto com o Espírito, nós declaramos: vem. Que haja unidade de sintonia na nossa linguagem, que haja uma expectativa da volta de Jesus, e que enquanto isso nós vivamos neste mundo fluindo e jorrando águas que brotam para a vida eterna. É isso que nós pedimos nessa manhã. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo te acompanhem hoje e sempre. Amém. Você pode se sentar e retornar para o seu lugar.